Sabe, às vezes a gente assiste a um tutorial de programação e tudo parece, sei lá, mágico, perfeito. Clica aqui, digita ali e pronto, funciona. Mas essa semana eu me deparei com um material que foi o exato oposto disso. E foi fascinante. É um vídeo do canal Tinotec que se propõe a criar um chatbot com uma ferramenta chamada LangChain. E a experiência, nossa, foi uma montanha-russa de erros, de frustração, sabe, de ter que mudar de rota no meio do caminho. Foi tão real. E é essa realidade que torna a análise tão valiosa. A gente não está aqui para ver um manual de instruções perfeito, né? A nossa missão é mergulhar nesse processo, que é meio caótico, não linear, de construir algo com IA hoje. É na hora de consertar os erros, na mudança de estratégia, que as lições mais importantes aparecem. O que é fascinante aqui é como essa jornada de um desenvolvedor tentando fazer algo funcionar, ela revela muito mais sobre o estado atual da tecnologia do que um produto final polido jamais conseguiria. Ok, então vamos começar pelo básico, porque o vídeo já joga esse termo na mesa como se todo mundo soubesse o que é. LangChain. Pelo que eu consegui pegar, é tipo um encanamento para IAs. Uma forma de conectar o nosso código a um cérebro de IA, tipo Gemini, por exemplo. É por aí? Encanamento é uma ótima analogia. Eu gosto de pensar nele como um kit de Lego para montar aplicações de IA. Um kit de Lego. Gostei. Ele não é o cérebro em si. O cérebro é o grande modelo de linguagem, o LLM. O LangChain te dá as peças já prontas, sabe? Os conectores para plugar nesses cérebros, as ferramentas para acessar seus dados, os módulos para criar memória na conversa, e você só precisa ir encaixando essas peças para construir algo novo customizado. E essa ideia de encaixar as peças vai além de só conectar num cérebro genérico, né? A parte que realmente me fisgou no vídeo foi a promessa de usar dados próprios. O criador menciona o exemplo de uma empresa que poderia alimentar o chatbot com manuais internos, relatórios, e-mails. E aí, de repente, a IA não é mais uma enciclopédia genérica. Ela vira uma especialista no seu negócio. Exato. E é aí que está a mudança de paradigma. A gente não está mais falando de usar uma ferramenta genérica como a interface do ChatGPT para tarefas gerais. A gente está falando de forjar bisturis de IA. Uma empresa de advocacia pode ter um agente treinado em jurisprudência, um hospital, um treinado em prontuários anonimizados. A IA deixa de ser um canivete suíço para se tornar uma ferramenta de precisão. E o LangChain é a oficina onde essas ferramentas são montadas. Isso abre um leque de possibilidades, nossa. Mas o vídeo também destaca outro ponto que me pareceu crucial: a flexibilidade. A ideia de não ficar preso a um único fornecedor de IA. Sim, e isso é vital estrategicamente. O LangChain funciona como uma camada de abstração. Ele permite que você construa sua lógica de negócio, tipo como o chatbot deve se comportar, que ferramentas ele pode usar, e isso fica independente do LLM que está por baixo. Ah, entendi. Hoje, você pode usar o Gemini do Google porque ele tem uma camada gratuita boa. Amanhã, se o Claude da Anthropic ficar mais poderoso para sua tarefa, ou se a OpenAI lançar um modelo mais barato, você pode trocar essa peça fundamental, o cérebro, sem ter que reescrever a aplicação inteira. Isso evita o chamado vendor lock-in, que é um pesadelo para qualquer projeto de tecnologia a longo prazo. E essa tal flexibilidade foi colocada à prova muito mais cedo do que o esperado no tutorial. O plano inicial era bem direto: construir um agente simples para checar o clima usando o modelo Claude, da Anthropic. Parecia um primeiro passo tranquilo. Parecia, né? Ele passa pelo processo de se cadastrar no site da Anthropic, que já é meio confuso para achar a tal da chave de API. Que é a senha, basicamente? É, a senha que deixa seu código conversar com a IA deles. Ele consegue a chave, coloca no código, roda e... erro. O primeiro de muitos, e não era um erro de código, né? A mensagem era de billing, faturamento. E esse é um choque de realidade para muito desenvolvedor que está começando. A IA generativa não é mágica, é infraestrutura. E infraestrutura tem custo. Cada pergunta que você faz para um desses modelos consome processamento em servidores gigantescos.
e alguém tem que pagar por isso. No caso, a conta dele na Anthropic não tinha créditos, então o acesso foi negado. Isso levanta uma questão importante sobre a sustentabilidade econômica desses projetos, sabe? Não basta ser viável na técnica, tem que ser viável no bolso. E a reação dele a esse obstáculo foi o que mais me impressionou. Em vez de parar o vídeo, botar o cartão de crédito e editar essa parte fora, ele simplesmente olha para a câmera e fala, basicamente, ok, plano A falhou, o cloud não rolou, vamos para o plano B, Gemini, do Google. Essa troca, assim, ao vivo, sem pânico, diz muito sobre a mentalidade de quem desenvolve. E diz muito sobre a tal flexibilidade do Len Shen, que a gente falou. Ele não precisou jogar o código fora. A lógica de negócio, a função que ele escreveu para obter o clima, a estrutura do agente, tudo continua igual. A mudança foi pequena, então. Cirúrgica. Ele trocou as linhas que importavam e configuravam o cérebro do Cloud pelas linhas que faziam a mesma coisa para o Gemini. Foi uma demonstração prática e totalmente não planejada do principal argumento de venda do framework. Ok, então com o Gemini, que tem uma camada gratuita, o problema de custo foi resolvido. Novo modelo, vida nova, certo? Errado. Foi aí que a verdadeira dor de cabeça começou. Uma que, nossa, eu acho que todo programador já sentiu. A batalha contra o ambiente. Não era mais sobre qual IA usar, mas sobre o ecossistema onde o código estava rodando. Foi uma sequência de erros que parecia não ter fim. Primeiro um erro de versão, depois o código reclamando que a chave de API do Google era inválida, mesmo estando correta, e, por fim, o vilão clássico da programação moderna, um erro super críptico de conflitos de dependência. Esse é o tipo de erro que desanima, porque não parece ser culpa sua, né? Seu código parece certo, a lógica está lá, mas nada funciona. É como tentar ligar um carro que tem um motor perfeito, mas os pneus são quadrados e o volante não está conectado na direção. É a analogia perfeita. O problema não era no motor, que é o código do chatbot, mas em todo o resto do carro. Para explicar o que é um conflito de dependência, imagina que você está montando um quebra-cabeça de 500 peças de uma paisagem. Certo. E as 500 peças certas, misturadas com peças de outros 5 quebra-cabeças que não têm nada a ver. Uma peça de um quebra-cabeça de gatinhos, outra de um mapa mundi. O seu computador, por padrão, instala todas essas peças de software, as bibliotecas, numa caixa só, uma caixa global. Com o tempo, essa caixa vira uma bagunça de versões diferentes que não foram feitas para funcionar juntas. O programa tenta pegar uma peça e ela não encaixa na outra. O resultado é o caos. Quem nunca perdeu uma tarde inteira ou até um dia por causa de uma única linha no arquivo de dependências, né? É quase um dito de passagem. E qual foi a solução que ele encontrou no vídeo? A solução padrão da indústria, que é uma das lições mais importantes do tutorial, criar um ambiente virtual, ou VENV. Continuando a analogia do quebra-cabeça, criar um ambiente virtual é como pegar uma bandeja limpa e vazia. Em vez de procurar as peças na caixa bagunçada do computador, você coloca nessa bandeja só as 500 peças exatas do quebra-cabeça que está montando. Ah, você isola o projeto. Exato. Você cria um ambiente isolado, limpo, só para o seu projeto, com as versões exatas das bibliotecas que ele precisa. Qualquer outra bagunça que exista no computador fica do lado de fora e não interfere. E, como num passe de mágica, depois de criar esse ambiente limpo, instalar as poucas coisas necessárias e rodar o script de novo, funcionou. A luz no fim do túnel. Ao perguntar o clima de Nova York, o bot respondeu: está sempre ensolarado em Nova York. Uma resposta fixa, pré-programada, mas que naquele momento deve ter soado como a maior vitória do mundo. Sem dúvida, porque a vitória não foi só fazer o bot responder, foi diagnosticar corretamente um problema complexo de ambiente, aplicar a solução certa e entender por que ela funcionava. Essa etapa, embora pareça um desvio técnico, é o centro do trabalho de desenvolvimento. Escrever o código inicial costuma ser a parte mais rápida. A maior parte do tempo a gente gasta garantindo que ele funcione de forma confiável no ambiente controlado. Certo, o bot funciona. Mas, por enquanto, ele é só um script que roda uma vez e para. O vídeo, então, dá o próximo passo, que é transformar isso em algo que a gente realmente reconheça como um chat. Exato, torná-lo interativo. E para isso, ele usa uma estrutura de programação clássica.
ele encapsula a lógica principal num laço de repetição, um while loop. Para quem nos ouve, talvez não seja da área, isso basicamente diz ao programa, olha, não execute uma vez e termine, continue rodando em um ciclo, esperando a pessoa digitar algo, até que uma condição específica aconteça, como digitar a palavra sair. É o que transforma um script linear numa aplicação que mantém um diálogo. E no final do vídeo, a gente vê isso em ação. Ele começa a conversar de fato com a gente. Ele diz algo como, olá, estou querendo ir para o Portugal amanhã, e o bot responde de forma coerente. Depois ele pergunta sobre o clima no Algarve e a conversa flui. E aqui acontece um detalhe muito curioso e revelador sobre como esses sistemas funcionam. A ferramenta que o agente tem à disposição, a função getWeather, é francamente bem burra. Como assim? Ela está programada para ignorar completamente a cidade que recebe como parâmetro. E sempre retornar a mesma frase, você pode perguntar sobre o Saara ou a Sibéria, a resposta vai ser, está sempre ensolarado. Ok, então a ferramenta em si é bem limitada. Extremamente. No entanto, o cérebro por trás do agente, o modelo Gemini, demonstra uma inteligência que vai muito além da ferramenta. Em um momento, o criador do vídeo pergunta de forma vaga, e quando que fica frio? O agente não tem uma ferramenta para responder isso. Mas em vez de dar um erro, a resposta do Gemini é, por favor, me diga em qual cidade você está interessado. Uau! Então, mesmo sabendo que a ferramenta que ele tem vai ignorar a cidade, o LLM entende que, para o contexto de uma conversa sobre clima, uma localização é necessária. Ele sabe o tipo de informação que a ferramenta dele deveria precisar para funcionar, mesmo que a implementação seja super simples. Precisamente. E isso ilustra perfeitamente a separação de responsabilidades numa arquitetura de agentes. O LLM atua como o cérebro de raciocínio. A função dele é entender a intenção, manter o contexto da conversa e decidir qual ferramenta usar e com quais parâmetros. As ferramentas, por outro lado, são os músculos de execução. Elas fazem coisas concretas: buscar um dado, enviar um e-mail, consultar uma API. A inteligência está na orquestração, não necessariamente na complexidade de cada ferramenta individual. Então, recapitulando a jornada, tivemos um plano inicial que esbarrou na realidade dos custos de API, uma adaptação rápida para uma nova tecnologia que demonstrou a modularidade do framework, e finalmente uma batalha épica contra o ambiente de desenvolvimento que ensinou uma lição fundamental sobre organização de projetos. Se a gente conectar isso ao cenário geral, esta análise não foi só sobre um trecho de código. Foi sobre a experiência real, não linear e por vezes frustrante de um desenvolvedor moderno. Mostra que frameworks como LangChain estão de fato tornando a IA mais acessível, criando esses blocos de Lego. Mas também expõe uma verdade que não dá para escapar. O caminho ainda é cheio de depuração, de solução de problemas e, acima de tudo, de uma configuração de ambiente super meticulosa. E isso se conecta diretamente com quem está do outro lado buscando aprender. É um lembrete valioso de que o aprendizado em tecnologia raramente é uma linha reta. O verdadeiro momento da descoberta não é só quando o código finalmente funciona. É quando se entende profundamente por que ele não estava funcionando antes. Aquele conflito de dependências, que parecia um obstáculo, no fim, acabou sendo a lição mais importante do dia. Sem dúvida. E essa jornada toda nos leva a uma reflexão final. O bot que a gente viu ser construído tinha acesso a uma ferramenta muito simples, pré-programada, que sempre dava a mesma resposta sobre o clima. Isso nos leva a uma reflexão interessante. Se fosse possível dar a um agente de IA acesso a apenas uma única ferramenta do mundo real, como a cotação da Bolsa de Valores em tempo real, um calendário pessoal ou uma base de dados científica, qual ferramenta teria um impacto mais profundo e transformador nas suas capacidades?